Olá pessoal, tudo bom? Paulo Matos aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos, uma grande honra falar desse tema. A gente está na segunda parte, no capítulo 7, que trata do retorno à vida corpórea, né, quando o espírito vai reencarnar. E hoje a gente tem a possibilidade de conversar um pouquinho sobre o prelúdio do retorno, né? Como é que é o momento, os momentos ali que antecedem ao retorno do espírito à vida corporal, como é que é esse planejamento, essa organização, o que acontece. E os espíritos foram muito generosos em explicar bastante coisa, bastante, né? A gente vê que a gente tem 13 perguntas aí, fora as perguntas intermediárias respondidas, né? Então a gente tem bastante conteúdo. Então vamos embora. Vamos fazer uma oração aqui para que a gente possa estar em boas vibrações. A oração é sempre muito bem-vinda, né? Em qualquer momento. Então que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos inspire. E esse estudo possa ser um estudo reflexivo, que nos traga boas ideias, traga boas percepções, nos ajude no nosso progresso, na nossa abertura de pensamento, esclarecimento, também de consolo, ao compreender a nossa responsabilidade diante da nossa reencarnação. Senhor, fica conosco, abençoe a todos que estão assistindo este vídeo, possam receber vibrações de luz, de paz, de harmonia em suas casas. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, ele fala o seguinte: os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Ou seja, um espírito que vai reencarnar, ele sabe essa época, ele sabe direitinho, né? Ele vai, vou reencarnar tal dia, tal hora. Será que ele tem essa informação com detalhe? E os espíritos colocam o seguinte: eles a pressentem, né? Então, assim, o espírito, quando está no plano espiritual, ele começa a pressentir, né, que ele vai reencarnar, que ele está chegando perto desse momento. Assim como eles dão o exemplo aqui de uma pessoa, né, um deficiente visual, um cego, que sente que está perto de uma fonte de calor, que está perto de alguma coisa ou fria, né, que tem essa sensação, né? Então, assim, o espírito, ele sabe que ele tem que retornar para um corpo, né? Ele sabe que isso é importante, ele sabe que isso vai atender uma necessidade de progresso, reencarnatória dele, né? Então, assim como a gente também sabe que a única certeza que nós temos na nossa vida material é que nós iremos desencarnar um dia, o espírito que está no plano espiritual, dependendo do grau evolutivo dele, a única coisa que ele tem certeza é que ele vai ter que reencarnar. Então, é muito interessante porque é um processo semelhante, né? A gente está na Terra, volta para o plano espiritual. Eles estão no plano espiritual e voltam para a Terra. Então, essas sensações, elas são muito parecidas, né? É, então, a gente fica muito claro, né, o que acontece com o espírito presente nesse momento. Agora, o interessante que os espíritos colocam aqui é que eles ignoram quando isso vai acontecer. Então, assim, o que os espíritos estão falando? Que quando a gente está no plano espiritual, a gente sente que precisa reencarnar, a gente sente que esse momento se aproxima, mas a gente não sabe exatamente quando vai ser isso. Até porque a gente já tem a notícia, né, dos espíritos que passam por um processo de redução perispiritual, né, para esse processo reencarnatório. Então, assim, ele passa por um processo ali de adaptação para o processo reencarnatório. Então, realmente, o momento exato ele não vai saber, porque ele já vai estar numa condição reencarnatória, né, que de alguma forma não tem como ele saber exatamente o minuto. Assim como um bebê, né, recém-nascido, ele não tem noção do tempo, do dia, da data, esse espírito também não vai ter, porque ele vai estar num estado, né, de preparação para o seu processo reencarnatório. E aí Kardec então complementa essa pergunta. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? E os espíritos são bem taxativos a responder: certamente assim é. E aqui eu queria fazer uma consideração muito importante, porque assim, a gente pode, os espíritos, o plano espiritual não depende da vida na Terra, de maneira alguma. Mas a vida na Terra depende do plano espiritual, né? Porque para ter vida na Terra tem que ter os espíritos. É, não teremos corpos aqui inanimados, né? Porque para ter vida você tem que ter o princípio vital. Nós, enquanto indivíduos, temos o espírito, né? A gente tem a individualidade espiritual. Então é interessante que assim, por que a gente reencarna? Né? Por que a gente precisa reencarnar?
E uma das explicações que eu acho mais interessante é quando os espíritos falam assim, para que o espírito seja impulsionado ao seu trabalho, ao seu progresso, ao seu crescimento. E como é que isso acontece? Porque quando a gente está no plano espiritual, eu não preciso trabalhar para comer, para morar, eu não preciso ter recursos financeiros, eu não tenho espíritos que dependam de mim para serem educados, serem alimentados, serem cuidados, né, serem tratados nas suas doenças. Eu não tenho nada disso no plano espiritual. Então, quando a gente está aqui na Terra, eu preciso trabalhar para me alimentar, eu preciso me mover para morar, para me proteger, para ter roupa, para, né, comprar medicações, ter acesso à saúde. Então, a gente, no plano material, a gente é impulsionado ao trabalho, ao progresso, ao desenvolvimento. Então, reencarnar tem essa função fantástica de auxiliar o espírito, né, a progredir, a caminhar, a evoluir nessa busca, né? E claro também com o esquecimento, né, que a matéria, que o processo reencarnatório proporciona ao espírito, nós temos a chance de estar em contato com pessoas, né? Nós adquirimos débitos passados para as nossas correções. Então a gente constitui uma família, a gente tem a chance de reparar, né, esses equívocos cometidos no passado. Nós temos a chance de auxiliar o progresso de outros espíritos e assim trabalhar, né, o nosso processo de caridade, de amor ao próximo, de solidariedade. Então a reencarnação ela é fantástica porque ela traz uma série de oportunidades de progresso para o nosso espírito. E fazendo um parênteses aqui, um pouquinho fora do tema, mas fazendo um parênteses, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, assim, os espíritos falam que todos os planetas do universo, eles são habitados por espíritos, né? Então, cada planeta vai atender uma necessidade evolutiva diferente, tem os planetas transitórios. Então, a gente está sempre nesse trânsito, né? Entre espírito, matéria, reencarnando, enfim. Então, esse é um caminhar de progresso que nós temos. E aí Kardec continua. Todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? Será que os espíritos no plano espiritual estão preocupados em reencarnar? E os espíritos colocam o seguinte: aos que não pensam nela de modo algum, não têm pensamento sobre reencarnação, e nem mesmo a compreende, nem sabe como é que acontece, como é que funciona, nem sabe disso. Então vai depender muito da natureza mais ou menos adiantada de cada espírito. Para alguns espíritos, a incerteza em que se acham em relação ao futuro é uma punição. Então, pensa o seguinte: se eu estou na matéria, eu tenho incerteza sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, isso pode me gerar um grande sentimento de ansiedade, né? Onde eu fico assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer amanhã, né? Quando eu estou num estado de repente, numa doença grave, num estado já em tratamento paliativo, né? Porque já não tem mais nenhum tratamento que possa curar uma determinada doença, a gente tende a ficar mais ansioso, né? E aí vem a questão da fé. Porque se eu confio em Deus, se eu confio nas leis divinas, se eu confio que tudo é perfeito, né? Feito por Deus que é perfeito, se eu tenho essa noção clara, se eu tenho essa fé da perfeição divina, eu não vou temer, eu não vou ter medo, né? Então, é um exercício muito importante para a gente, não temer a morte. Também é um exercício para o espírito não temer o processo reencarnatório. Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui algumas colocações que os espíritos fazem e que realmente a gente começa a perceber como pode ser muito mais difícil, né, para um espírito no plano espiritual se preparar para reencarnar do que a gente aqui na Terra se preparar para desencarnar. E a gente vai entender melhor por que isso. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Será que um espírito está ali, não, eu não quero reencarnar agora? Ou, eu quero reencarnar logo, imediato, né? Será que ele tem esse poder? E aí os espíritos colocam, pode antecipá-lo, solicitando por um desejo ardente, né? Um desejo necessário. Também pode retardá-lo, né? Recuando diante de uma prova, de uma necessidade reencarnatória. Porque também entre os espíritos e a espiritualidade que editou essa resposta para Kardec, eles não foram muito bonzinhos, não. Eles foram bem diretos e objetivos. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Mas não o fazem de forma impune. Ou seja,
O fato de eu querer adiar uma reencarnação não me faz passar impune por isso. Porque quando eu recuso um remédio, né, para me curar, eu fico doendo mais tempo. Então, assim, eu estou doente, tem uma medicação, essa medicação me cura, mas eu recuso essa medicação, eu vou ficar doente mais tempo. O fato de eu ficar doente mais tempo é uma autopunição. Eu estou me punindo por isso, né? Por que eu não tomo logo esse remédio e não melhoro logo de uma vez, né? E o espírito, quando está no plano espiritual e ele fica adiando a reencarnação, ele está adiando um remédio salutar que vai auxiliá-lo a curar as suas dores e sofrimentos da alma, né? Porque a gente sabe que a reencarnação, a vida aqui na Terra, ela é uma escola, né? É uma oficina de trabalho, é um hospital, né? E também um presídio, porque a gente fica preso nesse corpo físico aqui durante alguns anos, né? A gente sabe que uma encarnação para o espírito é um relâmpago, né? Como os espíritos falam para a gente. Essa reencarnação aqui é como um relâmpago na vida, né, de um espírito imortal. Então, quando a gente pensa que a minha vida aqui de 80, 90, 100 anos, elas são relâmpago, né, elas são décimos de segundos na minha vida espiritual, a gente sofre um pouco menos, porque a gente sabe que isso aqui é muito pouco diante de um todo muito maior, né? Então, o espírito que está adiando esse processo encarnatório, que vai ajudá-lo no seu progresso, ele está adiando a sua dor, né? Está adiando o seu sofrimento. Né? Então, os espíritos deixam isso muito claro para a gente. Antecipar é um desejo ardente de querer melhorar logo, né? Querer tratar, cuidar. Agora, adiar é adiar a dor. Isso serve para reflexão aqui na Terra também, né? Quantas vezes a gente fica adiando tomadas de decisões que vão nos aliviar, né, de dores, de sentimentos, de expectativas, de frustrações, de ansiedades, né? Às vezes porque a gente fica adiando uma tomada de decisão, fica adiando uma mudança íntima, fica adiando um perdão com alguém, uma desculpa, um reestabelecimento de relacionamento com alguém, né? Tudo isso. Então vamos lá. Kardec pergunta na 333. Se um espírito se considera bastante infeliz, desculpa, bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, são os espíritos que estão na erraticidade, né, estão no processo, estão desencarnados, sem corpo físico, e não ambicionasse elevar-se, ele poderia prolongar indefinidamente esse estado? Ou seja, um espírito, assim, eu sou muito feliz onde eu estou, sabendo que ele está numa condição muito mediana, espiritualmente falando, né? Tá ali na erraticidade, e ele fala assim: não tenho a ambição, né, de reencarnar, estou feliz, tenho essa ambição. Né? Eu poderia prolongar indefinidamente esse estado? Então, primeiro, para a gente compreender o que faria um espírito, né, não querer reencarnar, é falta de clareza, falta de entendimento, falta de autoconhecimento. Então, por exemplo, aqui na Terra, o que me faz não querer estudar? É eu não compreender a importância do estudo, como isso pode me levar, como isso pode me agregar valor. E eu falo de qualquer tipo de estudo, né? O que pode fazer com que eu aqui na Terra não busque um tratamento, por exemplo, de saúde? Né? Eu não acreditar que aquilo possa me trazer algum benefício, ou eu estar me sentindo tão culpado, né, que eu achar que eu não mereço aquele tratamento. E o estado de felicidade, de um espírito numa condição mediana, ele é um estado de felicidade muito relativo, né? Tem pessoas que estão se embriagando, pessoas que estão destruindo seu próprio corpo com drogas e se acham muito felizes, né? Então são pessoas que ainda não adquiriram o esclarecimento necessário. Tem pessoas que são muito felizes e fazem fofoca da vida um do outro. Tem pessoas que são felizes e estão sempre envolvidos em brigas, né, em discussões infrutíferas. Então, assim, tem pessoas que ainda não acordaram, não entenderam, compreenderam ainda o que realmente o que realmente representa, né, a felicidade, ficam prolongando indefinidamente, né, esse estado. Tá? E aí, será que pode prolongar? E aí os espíritos colocam, indefinidamente não, não pode, né? Lembrando que indefinidamente esse estado, não, indefinidamente não. Ele pode prolongar por um bom tempo, mas não para sempre, né? Porque o que acontece? Cedo ou tarde, esse espírito vai sentir a necessidade de progresso. Imagina você numa escola, você repetindo de ano várias vezes, vendo seus amigos avançando, 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 avançando e você ficando na mesma série. Aí você daqui a pouco, você começa a ver um monte de criança chegando e você já quase um adulto naquela série ali
e já ninguém entendendo mais nada. Chega uma hora que a própria escola vai falar para você, olha, você não pode mais ficar nessa escola. Você agora vai fazer um supletivo, você agora vai para uma escola de adultos, né? Vai para uma educação de jovens e adultos. Você não pode mais ficar aqui porque são crianças. Então, quer dizer, a própria espiritualidade ela vai se encarregando de nos encaminhar para outras realidades onde a gente possa perceber e sentir a necessidade do processo reencarnatório mais cedo ou mais tarde. Ele não vai tratar aqui nesse tema, a gente também sabe das reencarnações compulsórias, né? Onde espíritos reencarnam de forma compulsória para elevar o seu progresso, assim como a gente faz com que nossos filhos, né, tenham que compulsoriamente ir para a escola, se alimentar, tomar banho, escovar o dente, né? Quando são crianças, a gente sabe que a gente precisa obrigá-los, né, a fazer determinadas coisas para que eles aprendam o valor daquilo e adquiram hábitos saudáveis. Então, no plano espiritual não vai ser muito diferente também, quando o espírito, né, fica muito resistente com relação a isso. Existem a espiritualidade superior ali que conhece a necessidade e, como um remédio amargo, né, contrário a determinado desejo daquele espírito, ele vai ter que tomar aquele remédio amargo. Né? E às vezes a gente sabe também que são muitos cenários, né? Eu estou falando aqui de forma muito pontual, mas tem espíritos que reencarnam porque para diminuir o sofrimento deles, né? Às vezes tem espíritos que reencarnam em situações até vegetativas, né? E vão tirá-lo às vezes de um sofrimento muito grande de perseguições no plano espiritual, de obsessores, né? Então assim, são muitos casos, infinitos casos, poderia ficar aqui horas falando de diversos casos e possibilidades, né? Muitos narrados aí nas obras de André Luiz, muito importante a leitura. Tem o caso do processo encarnatório de Segismundo, que é muito legal, porque vai dando ele todo passo a passo, permeia acho que 3 capítulos ou 4, processo encarnatório de Segismundo, né? Recomendo a leitura de todos aqui. Enfim, então tem bastante literatura para nos auxiliar nesse entendimento. E aí Kardec continua aqui. A união da alma a este ou aquele corpo é predestinada, né? Pré-programada, destinada previamente, ou somente no último momento é feita a escolha do corpo que ela vai tomar. Né? O que você acha? Pensa aí que antes de eu mostrar a resposta. Bom, quando o Kardec pergunta, ele quer entender se o corpo ele tem uma identidade como espírito, né? Se há uma predestinação entre corpo e espírito. E os espíritos colocam o seguinte: o espírito é sempre, sempre designado previamente. Então, assim, vai ter sempre um espírito designado para um corpo antes da formação do corpo. Porque o processo reencarnatório ele se dá no momento da fecundação do óvulo. Quando o espermatozoide, né, permeia o óvulo, ali se dá o momento do processo reencarnatório. E o espermatozoide ele já está sendo imantado energeticamente ali, né, pelo espírito reencarnante. Então, quando até por questões genéticas da necessidade daquele corpo. Então, quando o espírito ele começa a se ligar energeticamente ao espermatozoide, que fecunda um óvulo e começa a reprodução celular, ali já se dá o processo reencarnatório. Então, não existe um corpo sendo gerado, né, no útero de sua mãe sem ter um espírito ligado. Isso não existe. Né? A não ser quando, né, já é um feto que sofre um processo de desencarne. Né? Aí pode ser que ele está ali, né, já o feto já sem espírito, né? O espírito já desencarnado daquele corpo, daquele bebê que está sendo gerado, e aí é preciso fazer um procedimento cirúrgico. Mas o processo de reencarnação já é com o espírito ligado, tá? E normalmente isso aí, gente, passa por um planejamento grande, né? Então o espírito já escolheu as provas que ele deseja sofrer, né? Ele já vai pedindo ali o que ele precisa, quais são as características, ele já vai entendendo a necessidade. A gente está falando de espíritos um pouco mais esclarecidos, né? Mas o espírito ele escolhe a prova, né, que ele precisa passar. Aqui eles usam a palavra sofrer, mas não necessariamente seja sofrimento, né? Sofrer no sentido de passar por ela, né? Por aquelas provas. E Deus, que tudo sabe, tudo vê, né? Onipresente, onisciente, ele já sabia com antecedência, né, que tal alma se uniria a tal corpo. Então a espiritualidade já vai preparando, né, aquela alma ali para essa necessidade desse espírito. Próxima pergunta: o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? Isso aqui é interessante, né? Será que o espírito ele escolhe o corpo, o tipo do corpo, o lugar onde esse corpo vai viver? Ou ele só escolhe o tipo de vida, o gênero da vida que ele vai servir de prova, né?
Os espíritos colocam, ele também pode escolher o corpo, pois as imperfeições que esse corpo apresente representam provas que vão auxiliá-lo a progredir. E se vencer os obstáculos que advêm, né, desse corpo físico, o espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Então, o espírito ele pede, né, um corpo com determinadas características, porque essas características vão auxiliá-lo em seu progresso. Né? E a gente sabe que tem questões que já estão marcadas no nosso perispírito, questões de ordem física, ordens bastante sérias, né? Tem doenças que já vêm latentes, né, no nosso corpo, esperando o momento, né, dela se desenvolver ali dentro. E claro que dependendo de como nós levarmos a nossa vida, nós podemos antecipar esta doença ou até ganhar ali o mérito de que ela seja postergada ou de que ela aconteça de uma maneira muito mais branda, né? Então, essas imperfeições que o nosso corpo físico traz, eles são desafios para que a gente possa progredir, né? Aquele ditado, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, assim, corpo perfeito não favorece que o espírito passe pelas dificuldades que vão gerar aprendizado. Então, você imagina uma criança que está numa escola, ela não tem provas, não tem testes, ela só assiste aulas e no final do ano ela passa de ano. Ela não vai aprender nada, né? Porque aquele sentimento de, se eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que fazer um teste, todos nós passamos por isso. Um sentimento que nos traz o compromisso de, nossa, eu preciso me estudar, preciso me aprofundar nos estudos, né? Porque eu vou ser avaliado lá no final. Então, esse é um compromisso que a educação precisa ter e que nós temos com os nossos filhos têm com as escolas, né? Então, a gente vai passar por tudo aquilo que é necessário para o nosso progresso. Seguindo, Kardec complementa essa pergunta. Tá, mas se o corpo escolhe, então, um determinado corpo, ele pode, no último momento, recusar o corpo que ele havia escolhido? Ele pode, tipo, se arrepender? Ah, não, não quero esse corpo, eu não quero passar por essas provas, né? Os espíritos falam, bom, se ele recusar, ele vai sofrer muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova, né? Então, assim, eles não dizem que sim, que não, de tal forma taxativa, mas a gente sabe que o espírito é dotado do livre-arbítrio, ele pode sim fazer as suas escolhas, né? Então, assim, de repente, antes de entrar no processo de preparação, né, para o processo encarnatório, ele pode falar assim, não, não quero. Mas certamente a espiritualidade vai envolver, muito amorosa, vai explicar as necessidades, vai consolá-lo, vai explicar que ele vai ser acompanhado, né, ao longo da sua encarnação, que ele vai ter os recursos necessários ali para lidar com aquilo tudo, né? É igual a gente fala com os nossos filhos quando manda para a escola, né? Não, meu filho, vai sim, é bom para você se desenvolver, para você estudar, para você aprender. Papai vai estar te esperando. Quando você chegar em casa, o papai vai estudar com você, a gente vai ler junto, o papai te ajuda, a gente chama uma professora particular, uma explicadora para te auxiliar, né? Então a gente tem os nossos mentores, tem os anjos da guarda, a gente reencarna em lugares que muitas vezes a ajuda vai aparecer de outros espíritos reencarnados, né? Então a gente tem esse consolo, né, da espiritualidade. Kardec continua aqui, ó. Poderia acontecer de não haver espírito que aceitasse reencarnar numa criança que houvesse de nascer? Aí, aqui a gente está falando de casos específicos, né? Imagina o seguinte: olha, nós precisamos que uma criança reencarne num determinado local para auxiliar o progresso daquele local, né? Isso normalmente me parece bem raro de acontecer, porque normalmente o espírito ele precisa ter. A criança vai. É o contrário, né? O corpo físico, o processo reencarnatório existe antes. Ele existe antes da reencarnação. Então, assim. Desculpa, deixa eu explicar melhor, né? Falei aqui. O processo encarnatório. Vamos lá, vamos pensar no processo encarnatório. O espírito ele escolhe a prova, ele escolhe o corpo, ele escolhe as próprias dificuldades antes daquela necessidade do corpo físico, né? Eu tenho uma família, eu tenho ali uma programação, planejamento com 3 filhos. Esses espíritos estão previamente organizados e planejados no plano espiritual para reencarnar naquele corpo físico, né? Então, assim, é uma possibilidade, né? O que os espíritos colocam? Deus isso proveria um espírito para aquele corpo. E quando a criança tem de nascer para viver, ela está predestinada sempre a ter uma alma, né? Nada é criado sem um propósito. Então, nenhuma criança vai nascer sem ter um espírito predestinado. Até porque, assim, como a gente já falou antes, né? O processo de reencarnação se dá no momento da fecundação do óvulo. Se não há espermatozoide imantado, né, de vibrações reencarnatórias, não há fecundação.
O espermatozoide não vai chegar até o óvulo ali para fazer a fecundação dele. Não tem processo reencarnatório, né? Então, essa é uma visão que fica bem clara, né, dos espíritos para a gente. Na 337, Kardec pergunta: a união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Eu já dei uma dica lá atrás, né? Os espíritos colocam: pode ser imposta, do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança. Né? Era uma pergunta longa, eu subtraí aqui um pedacinho. Que poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Então depois vocês vão lá no Livro dos Espíritos, né? Olha a resposta completa. Mas o que eu subtraí aqui não vai mudar muito o que a gente está trazendo, está falando, né? Então, assim, como a gente comentou um pouquinho mais atrás, a gente pode ter uma reencarnação compulsória, onde o espírito é levado a reencarnar, principalmente quando ele não está apto muito a escolher, né, as suas provas com conhecimento de causa, né? E muitas vezes por expiação, por necessidade de quitar aí, os seus débitos, de ter o seu aprendizado, o espírito ele pode ser constrangido ao se unir a um corpo de uma determinada criança que vai nascer, como uma forma de aprendizado. Só que para esse espírito, ainda sem compreensão, ele vai entender isso como uma forma de castigo. Né? Então, assim como eu preciso colocar meu filho para estudar durante X horas todo dia, ele acha que é um castigo, até ele entender, ver o benefício e ver como ele é beneficiado com aquilo. E depois ele fica tranquilo, ele gosta, ele tem prazer em ter aquela atitude. Né? Então, assim, depende muito da maturidade, da evolução, do progresso desse espírito. Né? Vamos lá, temos mais perguntas. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria? Qual deles vai ocupar este corpo, né? Acho que agora, com o conhecimento adquirido até agora, a gente já começa a ter uma noção melhor do que aconteceria, né? Então, assim, muitos espíritos podem pedir para nascer uma determinada. Imagina quantos espíritos gostariam de nascer filho de Valdo, filho de Chico, de repente, né? Imagina Divaldo reencarnando, Chico reencarnando, se casando numa outra proposta de vida, construindo uma família. Quantos espíritos será que gostariam de nascer, né, como filho de Chico, filho de Divaldo? Então, muitos podem pedir, mas Deus é quem vai julgar, né, o mais apto a desempenhar uma determinada missão de estar ali, né, naquele corpo, de estar ali naquele processo reencarnatório, né? Então, como o espírito é designado sempre antes do processo reencarnatório, dificilmente vai ter assim, olha, temos uma criança para nascer, quem quer reencarnar aqui? Isso, né, não é assim que vai acontecer. 339. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante ao que o espírito experimenta ao desencarnar? Sim, bem parecido, né? A gente vai ter uma agitação nisso daí. Só que ela é maior e, sobretudo, mais longa, né? Porque pela morte o espírito sai da escravidão do corpo. Pelo nascimento ele entra na escravidão do corpo. Então imagina, né? No processo de desencarne, nossa, estou me libertando desse corpo, né? Das doenças do corpo físico, das angústias do corpo físico. Mas no plano espiritual, quando eu vou reencarnar, a gente, nossa, eu estou indo para um corpo que vai me dar limitações. Eu estou indo para um presídio, um corpo físico que vai me manter preso por anos, né? Então, a agitação, né, a preocupação, ela tende a ser um pouco maior, principalmente quando é um espírito que ainda não tem tanta clareza da importância desse momento, né? É solene para o espírito o momento da sua encarnação? Realiza este ato como uma coisa grave, importante para ele? Os espíritos colocam: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se vai encontrar ou não a morte nas ondas que enfrenta. Imagina um navegante, né, que vai entrar num barco, atravessar um oceano e não sabe se vai encontrar ou não a morte nas ondas que ele vai enfrentar. Então, o processo reencarnatório, a gente sabe que ele é planejado com perfeição pela justiça divina. A gente sabe que nós estaremos muito amparados pela espiritualidade, mas nós temos o livre-arbítrio e isso pode trazer complicações para o nosso processo encarnatório, para o sucesso dessa encarnação. Aqui tem um comentário, né? Que eu também vou ler só uma partezinha daqui. É assim: a perturbação se apodera do espírito, persistindo até que a nova existência se ache claramente formada. Né? Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Então, sim, a gente fica um pouco ansioso ali, enquanto espírito, no processo encarnatório, na incerteza se a gente vai ter sucesso ou não
desse nosso processo, já conhecedores, né, que somos espíritos falhos. Ainda mais com a memória do que a gente passou na vida passada, né? Então, na 341, ele traz aqui: a incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Já comentamos um pouquinho isso também, né? Os espíritos falam de uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão, retardar não de retroagir, né? Retardar no sentido de tornar mais lento ou de paralisar, ou se vai fazer avançar conforme tiver bem ou mal suportado. Então, se eu planejo uma reencarnação, que eu tenho que suportar uma determinada situação familiar, de repente, né? Familiares difíceis ali, espíritos, né, que eu tive relacionamentos tortuosos no passado, eu vou reencarnar junto com eles para a gente se acertar. Reencarno. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter paciência? Será que eu vou conseguir cuidar da melhor maneira possível, da forma mais adequada? Ou será que eu vou ignorar, sair, abandonar e deixar para lá, né? Então, a gente, diante dessa incerteza, a gente vai sofrer sim uma certa ansiedade, né? Imagina assim, ansiedade sim, por exemplo, você vai arrumar um trabalho novo. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou ser um bom funcionário? Ah, eu quero ter filho, será que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe? Eu quero adotar um pet, um cachorro, um gato. Será que vou cuidar bem desse cachorro, desse gato? Então, assim, a gente tem ansiedades aqui na vida, né, com incertezas se a gente vai funcionar bem, dar certo ou não. O espírito também tem a mesma ansiedade, só que muito maior diante da clareza que ele tem daquilo que ele vai passar, né? Imagina você falar assim, ah, eu não sei se eu vou me dar bem esse ano na escola. Ok, mas imagina você saber que naquela escola vai ter um garoto implicando com você, vai ter um professor que vai acontecer tal coisa, vai ter um amigo que vai desentender. Imagina, você já saber disso antes de ir para a escola, né? Você já começa uma ansiedade gigantesca, né? Na 342, já estamos chegando no nosso finalzinho. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como vem receber, quando daqui vão para lá? Os espíritos respondem: depende da esfera a que o espírito pertença. Se ele está numa esfera onde reina a afeição, o amor, né, a simpatia, sim, os espíritos que o amam, que têm ligação com ele, vão acompanhá-lo até o final, né? Agora, se são espíritos que estão numa zona de não tanta afinidade, de muita discórdia, né? Pode ser que ele não tenha muitos amigos. Assim também a gente vê no processo de desencarne, né? Pessoas que fizeram muita maldade, pessoas que realmente fizeram coisas muito ruins, tendem a ter muito menos pessoas, né, na sua despedida do corpo físico, no retorno à pátria espiritual, do que aqueles que foram muito amorosos, gentis, caridosos, né, e que realmente fizeram um bom trabalho, tendem a ter muito mais pessoas nessa despedida. Então a relação ela é a mesma. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão por vezes do que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que nos apresentam confissões desconhecidas? Ou seja, a gente quando sonha com determinadas pessoas, conselhos, será que são os espíritos amigos que estão nos auxiliando? E os espíritos colocam, muito frequentemente são esses irmãos, esses amigos espirituais, né? Que vêm nos visitar, como a gente vai visitar uma pessoa que está num presídio, por exemplo, para dar um alento, dar um conforto, como a gente vai visitar alguém que está num hospital, né? Então, os espíritos eles dão muito essa visão, né, de que o corpo físico ele é uma prisão, é uma escravidão do espírito no corpo. Então, a gente precisa ser bastante paciente, amoroso, tolerante com as nossas dificuldades, porque todas elas são para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, para o nosso melhoramento. Então, pessoal, espero que esse estudo tenha trazido boas reflexões, né, para o nosso progresso, para a nossa ação no dia a dia, para a nossa paciência, né, com relação às nossas dificuldades e que a gente consiga seguir, né, com amor, com fé, essa nossa caminhada de progresso. Então, um beijo para todos, um forte abraço e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.